Muita gente suspeita de tudo nesse Brasil, sobretudo no futebol, que tem esquema para tudo, que o jogador está na gaveta, ou seja, está comprado, tem árbitro que está vendido e às vezes nem foi corrompido, né, vendido só por espertalhão e pelo intermediário, mas teve um caso que infelizmente temos impressões digitais. Um árbitro FIFA, Edilson Pereira de Carvalho, à época um dos melhores do país e da América do Sul, e também Paulo José Danelon, que cooptados por pessoas ligadas a um esquema de jogo ainda sem casas de apostas e tal, mas ligados ao bingo, gerava para cada árbitro que de acordo com o resultado conseguisse deixar suas impressões digitais, R$10 mil para qualquer arreglo de resultado. E eles faturavam cerca de R$200 mil ou até mais na manipulação desses resultados. Lance que acabou sendo chamado de a máfia do apito. Capa do Estadão de domingo, 25 de setembro de 2005. Acusado de corrupção, juiz de futebol é preso. O árbitro Edilson Pereira de Carvalho e o empresário Najib Fayad, o Gibão, foram presos na manhã de ontem, acusados de envolvimento em um esquema de manipulação de resultados em jogos da atual temporada. A revelação foi feita pela revista Veja. Fui pressionado a fazer isso, sempre ameaçado de morte, disse o juiz ao ser preso, e ficaria preso ele por 5 dias. Como também o Gibão não ficaria muito tempo atrás das grades. Mas esse caso teve as repercussões esportivas. Palavras da juíza Antônia Brasilina de Paula Fará, que acompanhou o caso. Causa espanto e indignação as condutas relativas ao auto. O povo e a imprensa, notadamente a crônica esportiva, fazem papel de otário. A imprensa porque acredita estar trabalhando com gente séria. E o povo por ter no futebol a esperança de uma vida melhor. Edição de 29 de setembro de 2005, quase uma semana depois da denúncia revelada pela revista Veja. Paulo José Danelon, o outro árbitro, admite, recebeu R$30 mil da máfia das apostas. Em depoimento na Polícia Federal, o árbitro contou que o dinheiro foi para manipular resultados de 3 jogos do Campeonato Paulista de 2005, campeonato que já havia acabado. O então deputado Romeu Tuma, do PFL, já dizia ter assinaturas suficientes para abrir a CPI, que acabaria não levando a muitos lugares, pelo menos na esfera criminal e civil. Mas dentro de campo, a máfia do apito teve repercussões sérias que mudaram a sorte ou o azar do Campeonato Brasileiro de 2005. Edição de 3 de outubro de 2005 do Estadão. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por intermédio do seu presidente Luiz Sveiter, que meio que tema de Xandão e pegou todo o caso para ele, acabou anulando 11 jogos do Campeonato Brasileiro. E com isso, mudou a história dentro de campo do Brasileirão. Vamos lembrar que 11 jogos foram esses que foram manipulados ou por Edilson Pereira de Carvalho ou por Paulo José Danelon. É decisão ou foi a decisão ideal? Num caso como esse nunca vai ser. Até porque havia outros jogos também de outros campeonatos. Eram 2 partidas da Libertadores da América de 2005, que já havia terminado e com São Paulo tricampeão, um jogo da Copa Sul-Americana de 2005, 22 jogos suspeitos no Campeonato Paulista de Futebol de 2005, 4 no Campeonato Brasileiro da Série B e as 11 partidas clássicas refeitas do Campeonato Brasileiro de 2005. Até hoje o Vitória chora que com esses resultados de Série B poderiam ter modificado e evitado a situação de rebaixamento dele. Como também a União de Araras teve talvez a sua história começando a terminar, uma história que foi brilhante nos anos 80, acesso de Série C do Brasil, Série B até a Série A do Brasileirão, revelando grandes jogadores como o pentacampeão lateral Roberto Carlos, uma estrutura maravilhosa num CT em Araras, mas a União começou a cair pelas tabelas quando, por fruto desses arreglos e resultados, a equipe acabou sendo prejudicada, inclusive na última partida do Campeonato Paulista da fase classificatória de 2005. O time, que aliás era por pontos corridos, o time acabou sendo rebaixado para a Série A2 de São Paulo, não voltaria mais e 10 anos depois, em 2015, encerrou suas atividades como clube profissional. Muito por conta daquele polêmico rebaixamento, já que em São Paulo, como já havia terminado o Campeonato Paulista, quando pintou, explodiu a questão da máfia do apito em setembro de 2005, não havia mais o que ser feito em relação à União de Araras. Os 11 jogos que tiveram que ser refeitos por decisão do STJD. Vasco 0, Botafogo 1. Esse jogo acabou virando Vasco 1, Botafogo 0. Paysandu 1, Cruzeiro 2, virou Paysandu 4, Cruzeiro 1.
A terceira das 11 partidas que também teve resultado trocado foi Juventude 1, Figueirense 4, em Caxias. O jogo de volta, ou jogo refeito, foi empate por 2-2. Outro jogo polêmico, e esse decisivo mesmo, foi Santos e Corinthians, ainda com Robinho, 4-2 para o Peixe contra o Timão. Esse jogo depois na Vila Belmiro virou Santos 2, Corinthians 3. Outra partida refeita foi Vasco 2, Figueirense 1, que virou um empate por 2-2. A sexta das 11 partidas que teve o resultado trocado foi o Cruzeiro 4, Botafogo 1, que acabou virando um empate por 2-2. Outro jogo que mudou de placar foi Juventude 2, Fluminense 0 em agosto, em que outubro virou 4-3 para o Fluminense em Caxias do Sul. Outro jogo que virou e viraria a sorte do campeonato foi em setembro. O São Paulo venceu o Corinthians por 3-2. Mas na volta foi um empate por 1-1 no Majestoso, em outubro. Outro jogo que virou foi Fluminense 3, Brasiliense 1. Acabou virando um empate por 1-1. Ou seja, dos 11 jogos, 9 tiveram placares diferentes quando foram refeitos. Apenas 2 jogos mantiveram a mesma pontuação. Ponte Preta 1, São Paulo 0, virou 2-0 para a Macaca contra o Tricolor. E outro jogo que não mudou nada foi Inter e Coritiba. Em agosto foi 3-2 para o Internacional, em outubro o mesmo placar, 3 para o Inter, 2 para a equipe do Coritiba. O problema é que com esses jogos refeitos, o Corinthians, que tinha 4 pontos a menos do que o Internacional, passou com esses 4 pontos a mais a ganhar 1 ponto no final das contas. Então, se não houvesse a remarcação de resultados, o Inter teria sido campeão brasileiro, tetracampeão em 2005. O Inter que não é campeão brasileiro desde o time de 79, o tricampeão invicto do Enio Andrade e do cracaço Falcão. O Inter que depois, em 2021, no meio da pandemia, com aquele impedimento que aconteceu contra o Corinthians no Beira-Rio, por centímetros do Edenilson, não foi campeão, não foi tetra. O Flamengo foi campeão brasileiro de novo com o Rogério Ceni. O Inter que pode, torcedor colorado, dizer que teve muito azar. Por centímetros, em 2021, não voltou a ser campeão. Em 2005, por conta das digitais da máfia do apito. E nem falo da horrorosa arbitragem do Pacaembu de Márcio Rezende de Freitas, que não só não marcou o pênalti do goleiro corintiano Fábio Costa no Tinga, como ainda expulsou o volante colorado. Mas é uma questão de campo, é outra história. 2 anos depois, em gravações clandestinas obtidas do presidente do Corinthians, Alberto Dualib, ele disse que o título do Corinthians em 2005 foi roubado. Mas ele talvez fale mais da arbitragem horrorosa do jogo no Pacaembu entre Inter e Corinthians do que propriamente desses jogos remarcados. É muito difícil ter uma opinião isenta a essa questão, até com a questão que extrapola o campo de jogo. Mas dentro do campo de jogo, infelizmente, o apito foi conspurcado por manipulação de resultados, descoberta pela revista Veja, julgada pelo STJD, com jogos remarcados. E na justiça dos jogos, na justiça de campo, o Corinthians se saiu melhor que o Internacional. E quando tem polêmica e tem história, tem chuteira preta aqui no Estadão.